Graça e a paz de Deus. Irmãos, mais uma vez estamos aqui, essa manhã de sábado, podendo pedir a Deus para gravar esse pequeno vídeo com uma mensagem que vem diretamente do trono dos céus, levando a palavra de Deus para as pessoas que necessitam de um conforto espiritual. E hoje aqui eu vou mandando essa mensagem e vou tomar como texto base um versículo que está no capítulo 26 do livro de Gênesis, que fala sobre Isaac na terra dos filisteus. E eu vou tomar como texto base o versículo 12 e o 13, que diz assim o 12: E semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, ou muito grande, dependendo da sua Bíblia. Então, irmãos, a palavra de Deus está falando aqui que nos tempos de Isaac, filho de Abraão, como nós bem sabemos, Isaac passou pela terra dos filisteus. E quando Isaac, irmãos, estava preparado para ele ir para o Egito, buscar a prosperidade por lá, porque na terra dos filisteus, que terra é essa? Essa terra, ela fica no deserto entre o Egito e Jerusalém, e ela se chama Gerar, ou Gerar, em hebraico Gerar. E a palavra diz que havia uma grande fome nessa terra, nessa época. E não uma outra fome que houve depois daquela que teve nos tempos de Abraão. E Isaac estava preparado para poder ir para o Egito prosperar, porque aquela terra, lá em Gerar, no deserto de Gerar, era uma terra sem futuro, onde havia uma seca muito grande, uma grande fome, como diz na palavra. Era um deserto cheio de cascalhos, uma sequidão só, e você sabe que no deserto as temperaturas elas variam. De dia muito sol, um calor escaldante, de noite um frio tremendo, né? As variações do tempo, elas vão de um extremo ao outro. De dia muito calor, à noite muito frio, uma terra sem futuro. E Isaac já estava preparado para poder ir com sua família, com sua esposa e alguns servos, para ir buscar prosperidade no Egito. Foi quando Deus apareceu a Isaac e disse: Estou eu, no capítulo 2 do versículo 20, do versículo 22 do capítulo 26, quando Deus apareceu a Isaac e disse: Isaac, não desça a terra do Egito, fica aqui onde eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Que juramento é esse? No capítulo 22 de Gênesis, amados, Deus jurou a Abraão que ele lhe daria como herança todas as terras. E no versículo 16 do capítulo 22, Deus jurou a Abraão, jurou por ele mesmo, como está no versículo 16 do capítulo 22 de Gênesis. E isso aconteceu quando Deus estava provando Abraão, ao qual Abraão estava indo subir ao monte Moriá, com o próprio Isaac, que era o
o motivo do sacrifício e Deus provou por ele mesmo. Por quê? Porque não há ninguém maior que Deus para provar. Deus disse para Abraão: eu juro por mim mesmo. Olha só que coisa forte, olha só o compromisso que Deus assumiu com Abraão. E Deus não é Deus de mentira, Deus não é Deus de falsa promessa, irmãos. Ele assumiu esse compromisso com Abraão, pai de Isaque, que era o motivo, que era o elemento do sacrifício naquele momento. Que Abraão já estava prestes a imolar teu filho lá no Monte Moriá. E Deus prometeu para ele, jurou para ele que daria todas essas terras, e veio se confirmar nos tempos de Isaque. E no versículo 5 diz assim, do capítulo 26, porque Abraão obedeceu a minha palavra, Deus falando a Isaque. Então Isaque lembrou daquela promessa, no qual ele ainda era um adolescente, mas ele se lembrou daquela promessa também, e obedeceu a palavra de Deus, obedeceu a voz do Senhor Jesus, de Deus. Então, Isaque ficou naquela terra sem futuro nenhum, uma terra, como já disse, cheia de cascalhos, uma terra que era um deserto só, e você sabe bem que no deserto não tem água, no deserto não existe água, amados. E